Prazer, pessoal. A ideia hoje é um papo aqui para a gente falar um pouquinho dos logs, das features de logs do Datadog e como trazer hoje logs que você está usando em outras soluções que a gente chama de soluções legadas, né? Opa. E aí, Gustavo, se apresenta aí, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo, faço parte da equipe da Datadog, de canais e alianças. Estou aqui junto com o Lozano para apresentar o webinar com vocês. E, bom, eu sou responsável da parte aqui de apoios a parceiros dentro do Brasil e América Latina. Estamos aqui para apresentar fazer essa conversa aqui focada em logs para os que estão participando. Prazer aqui estar falando com vocês. Sou André Lozano, sou head de operação aqui da BW, sou um dos fundadores da BW. Tenho uma experiência aí de Datadog e de uma experiência grande das ferramentas legadas, algumas que a gente. Por isso que a gente trouxe isso aqui, para o quão fácil a gente consegue sair de um ambiente legado que trata apenas logs para o mundo dentro do Datadog que agrega log junto com várias outras coisas, né? Então, acho que a primeira coisa, por que a gente vê essa migração que está acontecendo de diversas soluções aí? Não sou um cara que gosta de citar nomes de soluções, então depois, no final lá, se quiserem perguntar ou se quiserem marcar um papo para a gente trazer casos de uso, tá? Mas a questão é custo elevado de ingestão. Então, hoje, isso não só de ingestão, mas de consulta de log. Então, a gente tem ferramentas, hoje tem soluções, hoje que ela te cobra alguma informação, um valor mais baixo de ingestão, de indexação de dados, por exemplo, mas você tem um custo de consulta dos dados. Então, você tem um custo baixo, só que cada vez que você consulta o dado, você tem um custo alto. Ou você tem um custo de infraestrutura para manter esses logs, fazer uma consulta de um tempo a longo prazo aí muito alto, tá? Então, isso é um dos principais fatores que a gente coloca, né? E aí, a gente, falando de gargalo de performance, é justamente isso, de você precisar de uma infraestrutura muito grande para sustentar isso, se você tem interno, mesmo se você tem isso na nuvem, e aí você tem toda uma manutenção que você tem que ficar provendo aí dentro desse cara, tá? Consultas e alertas complexos. Então, quando a gente vai falar um pouco do Datadog aqui, você não. Eu comento, eu brinco, né, Gustavo? 99,9% no code. Então, você não precisa conhecer uma linguagem específica e isso começa a dar autonomia para outras áreas utilizarem esses logs e você não precisa prover um especialista ali para estar gerando algumas visões, gerando alguns insights, gerando até dashboards, tá? Você tem a analytics em tempo real. Então, quando a gente fala para o Datadog, diferente das soluções, que nem a maioria das soluções, a gente fala até de solução open source, você tem uma stack open lá que não te traz um analytics, uma análise, uma IA que entende, e aí você tem a dependência de ter especialistas internos. Então, para você manter essa solução, acaba ficando muito alto. Não, acho que complementando que o Lozano está falando, pessoal, a gente tem aqui também com relação a esses pontos, como ele comentou, às vezes é difícil você fazer, principalmente para ferramentas que trazem custos associados ao volume de consultas que você está fazendo, é meio difícil você mensurar, né? Qual que vai ser você fazer uma projeção futura de, ok, eu tenho um dado que está armazenado em alguma ferramenta, seja on-premise, seja um modelo SaaS, mas é às vezes difícil você fazer uma previsão de quantas vezes eu vou fazer uma consulta de tal informação ao longo de um mês, ao longo de um ano. Então, ainda que você consiga, de certa forma, estimar o quanto você vai ingerir, o quanto você vai reter na ferramenta, a quantidade de armazenamento, às vezes é muito difícil você mensurar o quanto você vai consumir, porque, cara, as necessidades elas surgem conforme o seu time está fazendo algum troubleshooting, está inspecionando algum problema de produção, ou até está precisando de dados para fazer o desenvolvimento de um novo produto. Então, esses fatores em conjunto a gente vê como os principais motivos pelos quais clientes atualmente estão migrando de ferramentas mais legadas para o Datadog, solução mais completa para a gestão de logs. Vamos lá. Então, por que migrar, né?
Então a gente fala de valor mais rápido em dashboards. Então, quando você tem uma solicitação, você não tendo a dependência de ter um especialista para criar uma visão, você tem isso muito mais rápido. As áreas usuárias, você consegue capacitar ela de forma simples para elas ter uma autonomia para fazer essa criação, tá? Ingestão, indexação e retenção flexível. Então você consegue uma redução de custo baseado nisso. Então você quer, putz, eu só quero gerar uma métrica que eu recebo desse log, eu transformo isso em métrica. Não, eu preciso fazer uma retenção a longo prazo por regras de PCI, regras de compliance, de SOX. Então você usa isso e consegue direcionar, ou dependendo do volume de logs, a gente vai comentar que você tem, a própria Datadog fez isso para você, ou você consegue direcionar isso para um archive, direcionar isso para um bucket, num custo bem reduzido, tá? E aí, você tendo isso dentro do Datadog, fora e entrando também com as demais features do Datadog, aí a gente está falando de APM, de run, de análise de monitoramento de infraestrutura, você passa a ter isso tudo correlacionado e tendo, por exemplo, uma visão de cada requisição, o trace dessa requisição, as métricas de infraestrutura dessa que atender e suporta a aplicação dessa requisição e os logs específicos dessa requisição. Então você não precisa mais ficar buscando através de chave dentro de arquivos de log ou da sua solução de log para achar exatamente o ponto do log daquela transação que passou, daquela requisição, daquela integração com o parceiro, para conseguir ter essa visão do que está acontecendo. Então, bacana, eu acho que um dos principais benefícios, pessoal, para acrescentar aqui do uso do Datadog é que a gente vai aliar essa informação dos logs em conjunto com outros pilares da observabilidade, que nós chamamos, né, que são precisamente as métricas de infraestrutura, os traces, e ainda em conjunto com algumas outras features da ferramenta. A gente vai falar um pouquinho adiante na parte de melhores práticas para migração, mas isso faz com que você não tenha apenas uma plataforma, por exemplo, que fique responsável pela gestão de logs, e quando você precisa correlacionar essa informação com outras métricas do seu ambiente, com outra plataforma que você usa para um APM, por exemplo, você tem que, cara, sair de uma ferramenta, ir para outra, refazer toda uma análise, refazer toda uma consulta para tentar manualmente correlacionar essas informações. Acredito que um dos principais benefícios da plataforma, de você ter os logs em conjunto com outros pilares de observabilidade dentro do Datadog, é a facilidade na busca da informação, esse contexto otimizado para fazer uma consulta, para obter dados relevantes a um troubleshooting, e isso no fim de tudo, né, vai trazer benefícios para agilidade de busca de informação, redução de tempos de detecção, redução de tempos de resolução de problema. Então, algo que você levaria 30 minutos para detectar que, poxa, eu estou gerando, por exemplo, colocando uma nova versão em produção que está gerando muitíssimos logs de erros. Mas isso tem a ver só com a lógica da aplicação? Às vezes a minha solução ela está gerando um consumo gigantesco de memória, de CPU. Então você precisaria de duas ferramentas para chegar a essa conclusão. Uma para identificar que você está gerando vários logs de erros, outra para ver como estavam as métricas do seu ambiente no momento em que aquele pico de erros aconteceu. Com o Datadog, a gente consegue trazer essa informação já mastigada, digamos, em uma página única, o que vai facilitar o processo de detecção e resolução do problema. É. Acho que agora, bacana ir para o próximo slide, Luzano. Não sei se Só, você queria só, comentar algo mais, claro? Só vou por um ponto aqui para o site, não vai entrar em detalhes, mas quando a gente falou do relacionamento de tudo isso, né? E assim, a gente consegue integrar o Git, o repositório de código, e aí você tem o trace que gerou problema, as consultas e tal, e o trecho do código que está com problema. Então, isso é a cereja do bolo, né? Você ter até a parte do código que está gerando aquele problema. Isso, bacana. Mas aí a gente sabe, pessoal, que o processo de migração ele não é fácil, né? Se você já tem o uso consolidado de uma ferramenta dentro da sua empresa, a maneira mais correta de fazê-lo é de forma estruturada. Isso passa por algumas fases. Não dá, obviamente, para você desligar uma ferramenta que já está consolidada dentro da empresa de um dia para o outro e começar a utilizar uma outra ferramenta. Então, aqui em conjunto com a BW, a gente consegue ajudar com melhores práticas para esse processo de migração, né? Então, desde uma parte de avaliação do uso da sua solução atual,
como você está utilizando, né, apenas quais são os tipos de consultas desses logs, qual que é o padrão de logs que está sendo ingerido dentro da sua ferramenta. E aí, com base no seu padrão de uso, quais são os dashboards, quais são os alertas, as informações que você tem na sua suíte de ferramentas atuais, a gente consegue apoiar na definição dos principais objetivos da migração. Às vezes você não quer fazer uma migração total, ou está só olhando, por exemplo, para logs, você quer trazer parte dos seus logs para o Datadog. E aí isso também entra dentro desses passos, né, estruturados, você mapear, além do conteúdo que vai ser migrado, dentro desses objetivos, qual é a visão que você quer ter desses logs, né? A visão proporcionada por esses logs dentro do Datadog, com relação aos dashboards, com relação aos alertas. Os logs eles vão ajudar não apenas você identificar esses gargalos, problemas de produção, taxa de erros ou latência da aplicação, mas eles também podem ser relevantes para trazer informações de negócio. Então, é super importante a gente mapear o conteúdo dos logs, determinar quais são os dashboards que você quer migrar da ferramenta atual, ou até gerar alguma outra visão que você atualmente não tenha por algum tipo de limitação tecnológica, e definir isso também como parte dos objetivos para a migração de ferramenta. Quer acrescentar alguma coisa aqui, Lozano? Desses três primeiros pontos? Não, só é que nem a gente falou, né, do objetivo. A ideia não é migrar por migrar, é migrar e você ter evolução e entender que você vai dar um passo a mais no seu nível de observabilidade e, consequentemente, no seu nível de disponibilidade, na sua redução de incidentes e na sua melhoria da experiência do seu cliente, né? Que no fundo é isso que a gente espera. Oh, bacana. E aí, seguindo, galera, a parte aqui do Datadog, ele vai oferecer alguns outros recursos para você fazer a gestão otimizada desses logs, né? É o que a gente fala nessa parte aqui das pipelines de otimização da ingestão. Se você tem um log que ele está em plain text, você quer extrair, né, enriquecer esse log, tirar a visão de um puro texto, mas definindo um certo padrão, a partir do momento que o seu log tem um certo padrão de campos, você consegue extrair esse conteúdo com o Datadog através das pipelines de logs. Então, sei lá, da posição 10 até a posição 20 é determinada coisa que significa o seu log, um atributo, não sei, data. Depois, informação se o log é um erro, uma informação, um warning. Depois, informação de qual classe, qual método que produziu esse log. Então, a gente consegue analisar um texto plano e obter informações, atributos específicos desse conteúdo através das pipelines de log. Isso se você está trabalhando com texto plano. Agora, se o seu log ele já vem em formato JSON, a gente tem o que nós chamamos de pré-processamento, né? Então, o seu log, a partir do momento que você envia para a Datadog como um JSON estruturado, o Datadog vai automaticamente capturar, né, e segmentar esse log de acordo com os campos que vêm no payload JSON, ainda assim abrindo a possibilidade de você derivar um novo campo a partir de um campo já existente, alterar alguns tipos de dados. E a parte da ingestão você consegue decidir, de fato, de tudo que está sendo ingerido na ferramenta, o que você vai manter no Datadog para uma análise. Então, você pode otimizar a ingestão extraindo métricas dos logs que são importantes, mas que você não quer reter na ferramenta. Isso a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo adiante. E esses logs que não fazem sentido para você fazer uma análise ao longo de 15 dias, de 30 dias, você pode remover do Datadog, mantendo a métrica que eles já proporcionam, que é a informação relevante. Isso otimiza a ingestão, otimiza também a questão de indexação. Além disso, a gente vai prover ferramentas para que você consiga usar um modelo híbrido antes da transição de ferramentas. Então, em alguns clientes nós já trabalhamos que há necessidade de, enquanto você está numa fase de migração, manter os logs enviados para ambas as ferramentas ao mesmo tempo, para o Datadog e para uma solução legado que você já possua. O Datadog ele vai possuir com Observability Pipelines, por exemplo, uma forma de você enviar o seu log para um local único e a partir desse local único você define quais são os dois destinos, né, para fazer o dual shipping desses logs, com possibilidade também de enriquecimento da informação. Então, são formas que a gente consegue facilitar o processo de migração, mantendo
os dois destinos de dados ao mesmo tempo. E aí, finalmente, ajustando os alertas, ajustando os dashboards, a gente vai garantir que você tenha a visão otimizada, né? Pelo menos a mesma visão no Datadog que você tinha na ferramenta a legado anterior, mas com o objetivo, obviamente, de evoluir a partir disso e trazer uma visão mais otimizada. E que nem o Gustavo falou, né? A gente precisa de ter esse plano de migração bem orientado, bem definido, o que migrar e como migrar, e pensando também na evolução, né? Como eu comentei, não é só migrar por migrar. Então, é essencial que tenha essa estratégia definida, bem clara, tá? Para ter todas as expectativas, senão você acaba gerando uma expectativa e não cumprindo lá. Um dos principais modelos é que a gente fala, meu, você tem uma migração, vai tirar tudo. Qual que é o resultado da migração com sucesso? É a desativação da ferramenta anterior, não é você só fazer a migração, migrei tudo, se você não desativar toda aquela estrutura que você tinha, você está deixando coisa para trás que vai acabar gerando impacto, que vai gerar custo e tudo mais, tá? Inconsistência dos dados, então o que você está levando tá coerente e já aproveitar esse momento para fazer um refino daquilo que você está levando e ter esse cuidado, né, referente à ausência de logs e métricas para que vai estar tudo ok. Queda de serviço e falha nos alertas, então é o maior risco de incidente a gente conseguir mapear e identificar, não, é essencial, tudo que eu tenho de um lado eu tenho que ter do outro, e o que do outro que eu estou indo, que é o Datadog, eu conseguir evoluir isso, ou seja, tem que estar bem ok, tá? Falta de otimização na ingestão. É um estudo bem antigo que quando se criou o Big Data lá atrás, o conceito não, que é basicamente isso, coloca tudo lá e ele processa e beleza, putz, aí foram ver que 70% dos dados que eram ingeridos em Big Data não gerava nenhum tipo de informação. Então isso é muito essencial, o que estão indexando lá, ingestando de logs, está gerando informação, é informação relevante, é isso? Putz, não é. E isso tem que ser cíclico, mesmo depois de uma implantação, para você ter esse ambiente sanitizado, né? Ter as configurações de segurança, então ter a certeza do que eu estou mandando para lá, principalmente por causa do LGBT, por exemplo, a gente ter a visão, e aí a Datalog consegue, através de features que ela tem, não só monitorar esse log para saber se tem alguma informação lá dentro que não é compliance, mas você, na configuração, você determinar o mascaramento dessa informação, tá? Você tem uma adoção lenta, então todo mundo tem que estar envolvido nesse plano de migração, não só os responsáveis pela solução, mas quem são os usuários da solução, e eles têm essa consciência de que a gente está partindo para um mundo melhor. Tá? Gustavo, se quiser adicionar mais algum ponto? Eu acho que a gente pode ir no próximo, Lozano, que é justamente expandindo um pouco na questão dos impactos, né, que uma migração mal executada pode trazer, é justamente a perda de receita, né, uma perda de visibilidade, porque uma migração mal feita pode te dar parte da visão na ferramenta antiga, parte da visão na ferramenta atual. Com isso, os seus times podem perder energia, e também a perda de receita ela pode decorrer de você ter que manter por um tempo prolongado duas soluções que na verdade, não estão, de fato, executando o que ela se propõe, né? Que é ser um repositório de logs centralizados, né? A questão do desperdício de tempo, então, novamente, o prolongamento de um projeto de migração pode trazer o envolvimento de mais recursos, ou até envolvimento desses recursos por mais tempo do que o planejado. Eles vão estar desfocando das suas atividades que realmente trazem valor para o negócio, para ficarem focado na questão da migração. Pode trazer riscos de segurança, porque, novamente, se você está mantendo duas ou mais ferramentas ao mesmo tempo, focado nesse processo de migração desestruturado, se você não planejar bem essa migração, o processo em si ele pode trazer alguns riscos de segurança, novas vulnerabilidades para o seu ambiente. Então, é muito importante ter um plano de execução de migração levando em conta vulnerabilidades de segurança, perfis de acesso, toda uma questão de mapeamento dos usuários chaves. Essencial para você manter a segurança dos dados e também garantir que a pessoa correta tem acesso ao dado correto no momento correto. E também, novamente, né, descontrole de custos.
os problemas com manter uma ferramenta ferramentas que não estão servindo ao propósito, vai gerar, além da perda de receita, esse custo que pode ficar descontrolado se você está saindo de uma ferramenta que você conhece por uma ferramenta que você não tem tanto conhecimento de como ela tá, como ela se propõe, qual é o modelo de custos dela, isso também pode gerar descontrole no uso e, obviamente, depois chega a conta no fim do mês, vai gerar uma frustração também com custos demasiados. Então, aqui um pouco como a BW ajuda, né? Ela pode ajudar, né, nesse projeto de trazer todos esses dados, esses logs, a evolução dentro do Datadog. Então, é fazer um levantamento, um entendimento da necessidade e criar um roteiro estruturado, tá? Workshop da estratégia de tagueamento. Então, o Datadog ele é baseado em tags, e aí como que a gente faz esse tagueamento para a gente depois usar isso para correlacionar, para gerar visões customizadas e tudo mais, tá? Integridade dos dados que estão sendo levados, ou seja, aquilo que tem que ser levado, ele está íntegro, o que tem que ser levado está lá, parte de mascaramento, que nem eu comentei, está tudo bem definido, tá? Abordagem com foco em segurança, então está tudo dentro do compliance do que está sendo levado, dentro do que está previsto na arquitetura do ambiente do cliente, tá? Os objetivos de negócio estarem bem mapeados e definidos, então o que isso vai prover para o negócio, o que vai trazer de valor para o negócio, e a capacitação do time que vai suportar isso depois, vai manter e usar e prover esse tipo de informação e treinar as áreas internas, né, os clientes internos depois, tá? Então, quando a gente fala não é tão simples uma migração, e aí que né, a gente elenca aqui 5 fases, iniciando desde um discovery, que é esse entendimento que a gente estava falando, uma fundação do Datadog, como vai estar isso dentro do Datadog, entender o que a gente chama de ferramenta legada, como é que você está fazendo essa indexação hoje, tá? Fazer a definição das fontes de log, e aí a gente já criar toda a parte de pipeline, o que você tem de monitores e começar a fazer essa migração justamente para quê? Para quando eu migrar esses dados para dentro do Datadog, as informações que esses logs gerar, eles já estão sendo consumíveis pelas áreas, não tem um tempo do que a gente chama de escuro aí, tá? Toda a parte de automação, então a gente tem que deixar isso definido para novos ambientes, novos deploys que existirem, já nascer com esse conceito de apontamento para o mundo novo, né? A parte de observabilidade e suporte pós-migração, que é aí a gente está falando de elevar o nível de utilização, elevar o nível de observabilidade do uso dentro da empresa, tá? E aí você tem uma consolidação dessa interação e otimização dos logs, que aí a gente fala que está entregue a parte do projeto final, tá? Então, a ideia desse slide é mostrar, parece simples, mas eu tenho várias fases que precisam ser feitas aqui para a gente ter uma estruturação e uma migração consistente desses logs e obter uma vantagem na migração. Não é só custo, mas uma vantagem tecnológica, uma vantagem para o negócio, para a TI e para o processo. E aí, quando a gente fala de complexidade dos logs, então a gente tem aqui um exemplo de um volume muito grande de logs, tá? Então a gente tem uma análise, o que é Java? Eu tenho uma necessidade imediata de 7 dias, não, eu tenho necessidade de parte do que é Java, parte do .NET eu tenho que segurar até 15 dias, porque eu tenho algumas regras de análise que o cliente vai reclamar depois, ou de compliance, que aí eu tenho para 30 dias. Então, junto disso, a gente define esses índices, define as fontes de log, automatiza toda a parte de implantação dos agentes e coleta desses logs, e desenvolvimento de pipeline do log putz, eu já tenho as pipelines dentro da biblioteca de pipeline ou não? Eu tenho aqui alguns logs que eles não têm uma estrutura pré de JSON, não tem uma estrutura que usa uma biblioteca já definida de mercado. A gente customiza isso para a gente ter toda essa visão, tá? Então, isso é muito importante, essa definição, porque um envio de um log que você tem que manter ele mais tempo do que o necessário, isso já gera um custo adicional que você não estava esperando, ou você acha que tem que gastar isso, você poderia estar gerando uma economia dentro desse plano bem definido.
Acho que um outro ponto para ressaltar, Luzana, a importância da gente ter essa classificação correta dos logs eles vão facilitar o dimensionamento do seu uso da ferramenta, né, uma projeção de custos que você vai ter antes, durante e depois do processo de migração para o Datadog. E também ele vai facilitar você ver se você vai se encaixar no uso de algumas ferramentas de gestão de logs avançados do Datadog. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, por exemplo, das tiers, do Flex Logs do Datadog, que é justamente se você conhece o seu ambiente, conhece o padrão dos seus logs, o que é informação que você precisa de forma mais imediata, o que é informação que, ok, não preciso de forma tão imediata, mas preciso mantê-la por questões de auditoria. Isso vai facilitar você escolher qual é a camada de gestão de logs que ela é mais otimizada para o seu caso de uso consequentemente isso te ajuda a otimizar o consumo da ferramenta e reduzir custos. Podemos ir para o próximo, Lozano? Aí aqui falando, né, como o Datadog pode te ajudar nessa parte, na evolução, uma vez que a migração ela está feita, né? O Datadog ele é uma plataforma de observabilidade e segurança na nuvem unificada, uma plataforma 100% SaaS. Então, alguns dos benefícios além de você trazer os seus logs, você tem a possibilidade de trabalhar com outras features da ferramenta. Aqui a gente elenca as métricas e traces, né, que compõem os três pilares da observabilidade, mas o Datadog ele é um universo além disso. Ele se encaixa muito bem com iniciativas de redução de custos, de redução de complexidade do ambiente que é utilizado para suportar as suas aplicações críticas, né? E consolidação de ferramental. Isso pode trazer, tem um potencial gigantesco de trazer ganhos de agilidade, de performance das aplicações e principalmente de visibilidade, é o que a gente chama de observabilidade unificada, né? Nós também temos uma série de recursos baseados em machine learning, em inteligência artificial, então você pode utilizar os seus logs, gerar métricas a partir deles e fazer uso, por exemplo, de algoritmos para prever algum tipo de comportamento do seu ambiente, fazer uma detecção de anomalias, utilizar um mecanismo que nós chamamos de o Watchdog, que é um recurso interno que vai estar sempre olhando os seus logs, identificando, por exemplo, cara, eu tive um aumento de erros de logs que vêm com algum tipo de campo em comum. Algum atributo em comum está aumentando o número de erros dos meus logs. Você também consegue fazer consultas de logs a partir de linguagem natural. Então, nós introduzimos recentemente um recurso chamado Bits AI, que ele consegue capturar, né, fazer uma query nos seus logs a partir de algum input em linguagem natural. E se você tem mais telemetria no Datadog também, além de apenas os logs, ele também pode usar essa informação para compor a consulta, né, responder ao que você está perguntando para ele. Isso, obviamente, vai também agilizar, apoiar na resolução de problemas de maneira mais rápida. Falamos também da questão de armazenamento, então, mais uma vez, com a classificação correta dos seus logs, a gente tem a possibilidade de garantir um armazenamento de logs mais econômico com a retenção flexível e também vários recursos de segurança. Você consegue mascarar informações pessoais sensíveis nos seus logs, dados de e-mails, documentos, cartões de crédito. Você pode fazer isso a nível do agente Datadog ou também fazendo uso de recursos como o nosso Sensitive Data Scanner, né? Você consegue ativar esse recurso depois que o log já chegou no Datadog, sem criar regras de mascaramento complexas diretamente no agente Datadog. Você consegue habilitar esse recurso, ele detecta os seus logs, detecta algum tipo de padrão de informação sensível, pode mascarar esse tipo de dado ou te enviar algum alerta para dizer, ó, pessoal, equipe tal responsável por aplicação X, essa aplicação está informando dados de cartão de crédito em claro, por exemplo. E aí você usa isso como base para securizar os seus logs e garantir uma conformidade com algum padrão de mercado que você necessite. Beleza. Então, aqui já está alguns pontos que a gente vem falando aí nos slides, que é as inovações que a Datadog trouxe para a log, né? Então, a gente entende, o log tem muito dado que gera muita informação valiosa ali dentro e como a gente trabalha em cima desses dados, né? Então, a parte do Flex Logs que a gente comentou, que a gente vai falar é justamente isso, a flexibilidade e a economia
atrativa para todos os seus logs, então você consegue mandar todos os seus logs para o Datadog, independente da fonte. Então, se está em cloud, está em híbrido, eu recebo um arquivo que vem de um parceiro e eu preciso armazenar esse arquivo e transformar esse log e armazenar, o Datadog faz isso, tá? O Observability Pipeline, que é justamente você fazer uma gestão do seu log e o direcionamento, o enriquecimento dele, né? E ele faz toda essa gestão, esse direcionamento. Tem, usando um exemplo, né, a gente comentou quando a gente estava falando do webinar, que cara, tem empresas que o que está indo para o CIEM não vai para a solução de logs que a operação tem o acesso por várias questões, mas você consegue usar o Observability Pipeline justamente para fazer essa divisão certinha do que está indo para o CIEM, do que vai para o CIEM, que eu também posso direcionar aqui para a operação, tá? E não, eu preciso garantir que isso aqui só vai mesmo para o CIEM, não tem ninguém pegando isso aí, você consegue usar isso em cima do Observability Pipeline, tá? Logs Workspace, que aí é uma evolução, então você tem toda a camada do Logs Explorer que você não precisa ter conhecimento de código nenhum, e você consegue pegar um time técnico de SRE, de segurança, de DevOps, que quer elevar o nível de uma consulta do log, você consegue agora, através de um NoQL avançado, aí, de uma interface, fazer essa consulta e elevar, tá? E a correlação de métricas e traces, que é ter toda essa unificação. E tem um ponto que cara, você consegue, através do Dynamic Instrumentation, da Datadog, enriquecer o seu log sem mexer no seu código. Então, o que é isso? Através da informação da classe do método, que o Datadog, dependendo da feature que você está usando de APM, que aí você tem uma dependência de APM, você consegue extrair informações de tempo de execução, e aí eu estou falando informações de um conteúdo de uma variável, por exemplo, de qual a variável, do conteúdo dela, se está gerando algum erro daquela classe, daquele método, e direcionar a saída dele para um log que já é dentro do Datadog. Então você consegue enriquecer o log a partir de um APM. E o principal, que acho que é um cotovelo para quem está lá na operação, eu não preciso do dev para fazer isso. E o dev que está preocupado lá em evoluir o negócio, colocar coisa para o negócio, ele começa a ter, sem mexer no código, ter uma autonomia através da própria interface da Datadog, tá? O próximo slide, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui mais sobre a questão do Flex Logs. Então, o Flex Logs ele é uma das tiers recentes, relativamente recentes de log que a Datadog está implementando. Nós trabalhávamos antes com as tiers de indexação tradicionais, né, que você seleciona o período de retenção desses logs de 3, 7, 15, 30 ou mais dias. O Flex ele entra para trabalho com volumetria bem grande de logs. Aí a gente está falando aqui em escalas de terabytes mensais, temos até clientes que geram petabytes mensais de logs, e aí o Flex ele é um produto dentro da disciplina de log management no Datadog que vai flexibilizar a retenção e garantir que você consiga armazenar na plataforma SaaS da Datadog um grande volume de logs com baixo custo de armazenamento. E mesmo assim, você tendo a possibilidade de fazer consultas de maneira instantânea com desempenho flexível. Então a gente alia, a gente desacopla, na verdade, né, o armazenamento desse log da capacidade computacional que é necessária para você fazer algum tipo de consulta, para você gerar algum tipo de dashboard em cima desses logs. No slide seguinte, a gente também fala um pouquinho sobre o que o FlexLogs vai ajudar a gente a resolver de problemas. Se puder ir para o seguinte, Lozano, por gentileza. Aqui, o Flex ele vai ele vai nos apoiar na consolidação de logs de qualquer tipo, qualquer fonte, na plataforma única Datadog. Você consegue ajudar a ajustar de maneira dinâmica a retenção desses logs, né, de 30 a 450 dias para se manter dentro do orçamento. A gente pode trabalhar com um modelo híbrido de logs dentro do Datadog também, ou seja, se eu tenho esse log, ele é super importante eu manter ele em 15 dias com uma disponibilidade de consulta imediata. Você consegue manter esse log pelos 15 dias iniciais, por exemplo, nas camadas standard logs do Datadog, e aí depois esse log ele pode ir para a camada do Flex e ficar disponível por mais até 15 meses. Aí, novamente,
se você precisa desse log por questão de anos. Você ainda consegue trabalhar com uma terceira camada, que é você jogar para um archive. A gente vai falar um pouquinho mais disso no slide seguinte, mas são formas que o Datadog vai garantir que você possa ter acesso ao seu log no momento que você precisa, com a imediatez, né, a necessária também. E, novamente, a camada de Flex, ela vai disponibilizar a consulta desses logs da forma que você já está acostumado a consultar no Datadog. Então não precisa abrir uma nova tela, não precisa fazer uma consulta de outra forma. Você só, basicamente, com um botão, você vai selecionar se você quer trazer dados que estão na camada do Flex ou não na consulta que você estiver fazendo dentro do Logs Explorer. Isso vai garantir uma experiência de consulta simples e também integrada com o Log Explorer do Datadog. Acho que no próximo aqui a gente vai falar justamente sobre esse detalhe do Flex que eu havia comentado antes, né, pessoal? Então, ele é uma forma que ajuda vocês a classificar a informação para decidir, cara, vale a pena eu colocar o Flex no meio, eu pensar em Flex Logs quando eu estou dimensionando o meu ambiente, fazendo uso aqui do Datadog. Então, basicamente é essa tabela. A gente leva em conta a frequência de consulta da informação e o tempo de retenção que você necessita, né? Então, de acordo com essa tabela, dados que você vai fazer uma consulta de maneira muito frequente, mas que não necessitam de uma retenção tão grande, a gente está falando de retenção de 3, 15, 30 dias, por exemplo, você pode deixar nas camadas de índices padrão do Datadog, que é essa parte de indexing na esquerda superior. Para logs, que eles ainda assim você precisa de você tem uma certa frequência de consulta, mas precisa também de uma retenção mais longa dele, né? Você pode utilizar as camadas do Flex. E aí, para logs que se enquadram nessa camada são logs de transações, logs de segurança, logs de rede. Geralmente, esses logs você não precisa consultar, né, com a mesma frequência que um log que você vai logs operacionais que você precisa para rodar o seu dia a dia, fazer manutenção em ambiente produtivo. Mas ainda assim, quando surge algum tipo de auditoria, algum tipo de investigação de dias atrás, esse log ainda assim é importante para você garantir a sua conformidade. E aí, por último, para logs que a frequência de consulta é mais baixa, mas são necessários, é necessário manter essa retenção por mais tempo, né? Por auditorias também, por conformidade a padrões de negócio. A gente sabe, por exemplo, indústria financeira tendo que manter histórico de transações por 4 ou 5 anos, se eu não me engano. Aí nós conseguimos trabalhar com o archive, ou seja, eu desloco esse log que está atualmente no Datadog para uma camada de armazenamento em algum cloud provider, AWS, GCP, Azure. Dentro do cloud provider, ele segue as políticas que você tem de armazenamento de dados nos seus buckets. Então, por exemplo, você pode configurar ele da política para sair do S3 tradicional para um S3 Glacier, por exemplo. Ele vai seguir essa política de retenção. E, poxa, bateu uma auditoria aqui, eu preciso consultar de novo esses logs dentro do Datadog. Nós conseguimos fazer o procedimento de reidratação. Então, eu faço uma consulta dentro da minha base histórica, seleciono de 4 de junho de 2023 a 5 de junho de 2023, da minha aplicação nome tal. Coloco isso para rodar e o Datadog vai reinjetar esses logs nas camadas de indexação para que você consiga fazer a investigação de auditoria que você necessita. Essa é a forma que a gente consegue trazer flexibilidade, a facilidade de acesso e essa capacidade de gestão de volume de logs com essas tiers de armazenamento do Datadog. E o quão é difícil fazer isso, né? Aqui, em um slide, a gente consegue mostrar para vocês, por exemplo, como funciona e você define através de uma configuração qual que é o filtro e recebimento desses logs e qual que é o tempo do standard, o tempo do flex. E aí, quando você quer consultar, por exemplo, um log do Flex Logs, você tem lá um botão lá no Log Explorer que você habilita e ele vai lá buscar. Então, a Datalog ela se destaca muito por essa facilidade, né, de você conseguir entender e configurar as coisas. E essa simplicidade de você conseguir escolher o tempo de retenção, o tempo do que vai para onde, é essencial para você
ter agilidade e conseguir as coisas muito mais fáceis e rápidas e atender as necessidades que vocês têm. E no próximo, então, aqui, pessoal, é falando um pouquinho mais sobre outros recursos da camada de logs do Datadog, além do Flex. A gente vai oferecer, como havíamos comentado antes, o Log Workspaces, que ele é uma forma de você fazer consultas bem mais complexas no Datadog. A nossa experiência de consulta, como comentou o Lozano, ela é feita através de tags, mas a gente sabe que para alguns cenários, poxa, eu preciso fazer correlação de dados, né, de perfis de dados distintos dentro do Datadog. Então, a gente propôs essa funcionalidade do Log Workspaces, que ela traz recursos de consultas avançados, você consegue classificar os seus logs e fazer interação entre eles, né? Compor um novo campo a partir do valor de uma combinação entre dois campos. E a forma de você consultar ela é simples também, porque ele vai utilizar como se fosse uma sintaxe SQL. Então, seleciono meus campos, faço um select, nome dos atributos, from, quais são as minhas coleções de dados de logs, e aí eu consigo fazer as junções, consigo fazer os agrupamentos, e aí o bacana é que a gente vai trazer esses dados, né, como se fosse a estruturazinha de um sistema, né, de gerenciamento de banco de dados, vocês estão vendo na parte de cima, mas também a partir disso você consegue gerar visões gráficas, então essa informação ela pode ser plotada para uma visão analítica. Isso também pode te ajudar a gerar reportes bem relevantes sobre o seu negócio a partir dos logs. E elas são funcionalidades que vêm justamente para aqueles usuários que usam muito fortemente algumas outras ferramentas. A gente elencou algumas aqui que normalmente são ferramentas que clientes nos procuram para fazer migração para o Datadog, e esses usuários normalmente, né, precisam de consultas um pouco mais complexas. Então, essa é a parte, né, que o Lozano estava falando, que é o 1% que envolve um pouquinho de É. código. Os outros 99%, consultas mais básicas, normalmente atende casos de uso de troubleshooting de produção, dos mais variados perfis de acesso. Aqui vai ser o local onde você vai colocar um pouquinho mais a mão na massa para estabelecer essa correlação entre as coleções de logs, mas também de maneira facilitada, para que a forma com que você precisa chegar à informação também seja otimizada e facilitada. Os 99% lá, você vai atender negócio, você vai atender a partir de solução, de infraestrutura. Aqui são aqueles especialistas mesmo que as outras áreas não têm a dependência e o cara quer algo mais detalhado, mais esmiuçado, né? E aí, nesse seguinte, pessoal, a gente fala também sobre o Observability Pipelines. Esse é um recurso do Datadog que a gente comentou antes, né? Que ele apoia justamente nesses cenários de você fazer um split dos seus logs, fazer um dual ship. Ele é uma ferramenta ideal para esses cenários de migração. E ele vem com casos de uso que você consegue só na interface do Datadog selecionar, você configura ele e faz o deployment desse agente do Observability Pipelines como um intermediador dos seus logs, né? Então, entre os casos de uso, ele é utilizado para fazer esse dual ship, né? Dois destinos, uma fonte de logs única e dois destinos ao mesmo tempo. Você consegue arquivar eles diretamente para repositórios na nuvem, por exemplo, sem passar pelas camadas de indexação do Datadog. Você consegue fazer o redaction, enriquecimento desses logs, então ele também é uma ferramenta que pode apoiar na questão de conformidade e segurança, ele apoia na geração de métricas a partir desses logs e ingere essas métricas diretamente no Datadog. Então, ele é uma ferramenta que vai apoiar bastante em casos avançados, né, cenários avançados de gestão dos seus logs, cenários de migração, até usar o Observability Pipelines para você fazer o controle do volume de logs de outras ferramentas, pelo fato dele poder atuar como um intermediário. E aí, novamente, ele é um produto que ele vem para atender a casos de uso mais complexos. Então, ele vai apoiar equipes de DevOps, SREs, CISOs, equipes de segurança que estão diretamente tendo que fazer algum tipo de modificação ou mover os logs de um lugar para o outro dentro do seu ambiente, tendo sempre em mente questões de segurança, conformidade, né, para atender essas indústrias reguladas. Então, do plano de migração, tem algumas preocupações que a galera levanta, né? Assim, putz, qual que é a melhor maneira de redirecionar, processar, indexar os logs
de outros fornecedores para o Datadog. Então a gente fala, a BW entra justamente para isso, né? Para analisar cada caso a caso e direcionar dentro do melhor cenário da empresa, do caso que tem ali. Não existe você falar assim, eu quero uma receita de bolo que eu faço isso aí. Não, vai depender muito do log que você está mandando, o que você está usando aquele log hoje e qual que é o caso de uso que você usa e para onde você quer ir, tá? Parte de dashboards e monitores existentes, como é que parte de converter e migrar isso, tá? Isso é feito uma análise e é um momento ideal, por exemplo, para você fazer uma sanitização desses dashboards. A gente tem alguns exemplos aqui de projetos que a gente fez que entre 30% e 40% de dash que estavam na solução, na plataforma antiga, não estava sendo usado mais. Então você vai e traz isso para dentro da Datadog. E é feita uma análise também, assim, puxa, eu tenho 3 dashes que mostram informações semelhantes ou do mesmo ambiente, você fazer esse tipo de consolidação. 3, 4, 5 dashes. Então você acaba reduzindo muito isso, e o que ajuda o dash, a gente sabe que a galera está usando, está consumindo, e acaba você gerando toda essa sanitização e você passa a ter menos coisas para dar manutenção quem tem essa preocupação, tá? E como capacitar meus usuários finais e amadurecer minha estratégia de observabilidade. Tem todo o plano de treinamento e essa facilidade do Datadog de você trabalhar com log através das facetas, sem ter uma necessidade de conhecimento específico de uma linguagem, isso faz com que a aderência, né, a adesão e o aculturamento da galera cresce muito das áreas que não são técnicas utilizar, e aí isso já vai elevar esse nível de observabilidade para você com seus usuários, e aí você usar todas as demais técnicas que a gente comentou, de você ter todo o correlacionamento de logs, métricas, traces, parte do código-fonte e tudo mais, tá? Então, dentro do processo de migração, a gente sempre fala de automatizar a gestão de logs, tá? Atualizar e otimizar os alertas, então, putz, você com o Datadog, você converte isso em métrica, e aí você pode usar toda a inteligência do Datadog de IA para estar fazendo isso, tá? E aí você constrói novos dashboards, constrói novos monitores baseado nas informações que você está gerando do log. E aí, já respondendo uma das perguntas aqui, uma do Marcos, que existe métrica direcionada para o negócio? Toda a informação de negócio que você tem ali do log e você consegue correlacionar com outras informações, converter um código numa descrição que é entendível pelas áreas de negócio, então você não precisa tratar isso no log, você trata aqui, e aí você gera toda a visão do negócio, da saúde do negócio, você passa a ter uma informação online e não aguardar mais, por exemplo, um BI, não que não seja importante você ter um BI, que você tem todo o processamento do BI, dos cubos lá, mas a gente passa a ter um monitoramento do negócio. E isso é essencial, por exemplo, quando você tem um impacto na infraestrutura, o que está impactando isso para o negócio, você tem isso rápido e correlacionado, tá? Capacitação dos usuários finais. Então, dentro do projeto, a gente faz toda essa capacitação, não só de quem está usando, mas de quem vai sustentar, mas quem usa esses dashboards para dar autonomia. E isso passa a acelerar a adoção através de colaboração dos parceiros, da própria Datadog, numa estratégia de não só migrar, mas você ter uma evolução no seu nível de maturidade para estar fazendo isso, tá? Então, a BW tem caso de uso de migração de grandes ambientes, e tem nas nossas redes sociais, no canal no YouTube, tem alguns casos de uso lá que está postado. Tem, a gente fala da HDI, da Sul América, por exemplo, são grandes ambientes que a gente não migrou só log, mas migrou toda a estrutura deles. Em 3, 4 meses a gente consegue fazer isso para vocês, tá? E aí, algum exemplo de dash consolidado, a gente tem situação de 21 dashboard que se transformou em um único dash. Perguntas, então acho que do Marcos eu respondi aqui, tá? Do Marcelo, a gente já fez no passado e está previsto no mês que vem para a gente abordar a parte de APM, que envolve a parte de trace, rastreabilidade do Datadog, todo esse correlacionamento, entrando bem do detalhe de spam e como a gente consegue agregar mais valor, incluir mais informações, extrair informação do negócio, tá? E tem do Lucas aqui, são 3 perguntas. Podemos dizer que ele é um CIEM sofisticado inteligente? Sim, o Datadog ele tem o CIEM, tá? Que ele tem o módulo de CIEM, que ele faz toda a análise de thread intelligence, de thread management em cima dos logs, e não só isso, você consegue fazer dentro do módulo de CIEM da Datadog, integrar isso, por exemplo, com o seu Cloudflare, com o seu Office 365, com a sua cloud, trazendo informação do que está sendo feito lá na cloud e para cá, e trazer
parte de informações de servidor e informações de elementos de telecom também, tá? E podem citar exemplos de como o Datadog ajudaria na infraestrutura de uma empresa de médio porte de bem de consumo, tá? Acho que toda a análise da sua infraestrutura, da capacidade, prover informação rápido de onde está o problema, tá? E entender quando que está toda a sua parte de infraestrutura, o relacionamento, o correlacionamento desses dados e a sua integração com parceiros, tá? Então a gente consegue falar se você tem uma degradação de performance no seu negócio, se isso está sendo gerado através das aplicações internas, da sua infraestrutura, se é um problema de infra, se é um problema de aplicação, ou se é algum parceiro que tá te impactando, tá? Então a gente tem caso de uso aqui onde o cliente ele tem o negócio dele, é um app que ele recebe uma requisição e ele distribui isso para os parceiros devolverem propostas para ele. A gente mede o tempo de resposta dos parceiros. Então, qualquer parceiro que gera impacto, gera uma lentidão no app dele, a gente consegue ter lá a informação e até automatizar a ação para bloquear esse parceiro para não ter mais problema, tá? Acho que é importante complementar a sua resposta também, Lozano, que a gente sabe, o Datadog ele é bem conhecido pelas suas integrações com ferramentas, novas tecnologias e cloud providers, mas essa solução, essa capacidade de trazer benefícios para empresas de bens de consumo, médio, grande, pequeno porte, elas vêm também, independentemente se o seu ambiente ele está na nuvem ou está on-premises. O Datadog ele vai ter agentes que você consegue fazer instalação em ambientes on-premises, ele vai ter conexões, integrações que nós chamamos, que você consegue se conectar com serviços dos cloud providers, e aí o benefício é você ter a mesma linguagem, a mesma suíte de ferramentas, ampliando colaboração, comunicação entre as equipes, né? Independente do seu ambiente, né? Se é uma parte do seu ambiente, um serviço que está on-premises, uma JVM ou uma arquitetura de microserviços dentro de Kubernetes na AWS. O Datadog ele vai ter ferramentas, ele vai ter recursos para atender esses dois tipos de tecnologias nesses dois ambientes, na nuvem ou on-premises. Perfeito. O William perguntou: o CIEM do Datadog substitui o Splunk? Sim, que consegue substituir o CIEM do Splunk, tá? O Watchdog do Simon. O Watchdog conseguiria dar insights de infraestrutura olhando o desempenho das APIs, por exemplo, sugerir aumentar a capacidade de memória. Ele não vai sugerir, mas ele vai sinalizar que você tem um alto consumo de memória ali, e aí você consegue fazer uma projeção através de cálculo em dashboards para saber o quanto você precisa aumentar para entrar dentro do patamar esperado, né? Então, exemplo, a gente consegue, dentro de um dashboard, customizar uma fórmula que ele vai pegar as informações da métrica do que como é que está o tempo de o consumo dentro da linha de tempo e gerar uma projeção se você colocar mais X memória ali dentro da capacidade daquele servidor. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou deixar aqui no chat. Caso alguém queira entender mais, trazer um caso de uso para nós, que a gente faça uma demonstração específica para vocês, só preencher aí e mandar as informações que a gente vai entrar em contato, fechar essa agenda aí com vocês para tá apresentando, tá? Não só de logs, mas quiser entender e tiver dúvidas com alguma outra feature de log, estamos à disposição. Peraí que acho que caiu mais uma pergunta. Uma das 3 certificações da Datadog é a de Log Management Fundamentals. É isso, né, Gustavo? Correto, correto. O Datadog ele vai trabalhar com 3 certificações públicas principais, tá, pessoal? Então, nós temos a Datadog Fundamentals, a Datadog APM Distributed Tracing Fundamentals e a Log Management Fundamentals. Então, a gente está focando certificações em disciplinas específicas. A Datadog Fundamentals vai ser a mais geral, que vai englobar os 3 pilares de observabilidade, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre as certificações do Datadog, eu também vou colocar aqui para vocês no chat o portal de capacitação público. A gente tem uma série de ambientes dinamicamente gerados aqui para vocês conseguirem interagir com a ferramenta, mesmo que não tenham uma conta já criada, né, uma subscrição com a sua empresa. E aí você consegue brincar, subir o ambiente, trabalhar com a PM, entender como se criam os alertas, SLOs, como se faz a ingestão, configuração de logs dentro da ferramenta e uma série de outras coisas. Então,
Aqui, esse é o portal de Learn, é o learn.datadoghq.com, coloquei no chat para que todos possam ver, e ele tem uma partezinha que a gente vai indicar qual que é né, o caminho de preparação para certificações e em que elas focam para que vocês consigam depois tomar o exame. É um exame pago, tá, galera? Mais informações a gente consegue mandar por e-mail aqui para vocês depois de um contato. Fabrício, o idioma é inglês, tá? Jefferson, tem sim a gravação. A gente vai disponibilizar aí o link para vocês. A gente vai colocar aí no canal do YouTube da BW e vai mandar aí os links, tá? Só complementando, pessoal, o idioma dos exames, a gente acabou de lançar, acho que foi nessa semana mesmo, a prova para Datadog Fundamentals em português. Então, essa Uhul. prova, ela já está disponível em português e em espanhol também, se eu não me engano, além de inglês, né? Os outros dois exames, a PM Distributed Tracing, e o Log Fundamentals ainda está em inglês, mas nós já estamos trabalhando também para ter um exame traduzido aqui para português, tá? Ó, legal, não Cenas sabia. dos próximos capítulos. Não, muito bom, muito bom. Isso é devido ao aumento do uso, né? Acho que o próprio time da Datadog cresceu muito no Brasil. Há 2 anos atrás era 20, 30 pessoas e vai fechar o ano com mais de 100 pessoas. Então, isso é o fortalecimento da solução aqui no Brasil, tá, pessoal? Estamos à disposição. Qualquer necessidade, pode me procurar, pode mandar mensagem, preenche o formulário aqui, que a gente marca uma sessão aí específica para entender os casos de uso e conversar um pouco mais. Obrigado pela participação de vocês e a gente vai disponibilizar o vídeo aí no YouTube aí da BW e divulgar nos canais aí, tá? Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, Lozano. Obrigado a todos que participaram aqui, pessoal. Ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.